Tá aí, 8 horas e 10 minutinhos, chegou aquele momento da gente falar de eleições. Claro, vamos lá para Brasília, porque tem mudanças previstas, mudanças essas ministeriais, né? O presidente Lula já tem definido aí os ministros que devem deixar o governo para disputar uma vaga no Senado, por exemplo, neste ano, como eu disse, de eleições. Quem tem todos os detalhes, está por dentro aí do assunto. Aliás, Theo Cury vai trazer para a gente quem são esses candidatos aí ao Senado nessa corrida e que vão deixar o ministério. Theo. Renan, alguns nomes ainda não foram definidos, outros já são dados como certos para disputar as eleições desse ano e ocupar um cargo no Senado Federal, que é uma das principais prioridades do presidente Lula para as eleições desse ano. Fortalecer, ampliar, aumentar a presença de integrantes da base do governo no Senado Federal. Senado que tem, entre outras atribuições, votação de impeachment de ministro do Supremo, determinação, por exemplo, para a abertura de comissões parlamentares de inquérito, assim como na Câmara dos Deputados, e também votação para indicações a tribunais superiores, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Muitas pautas importantes para a República passam pelo Senado, temas de importância para o governo, assuntos de interesse do governo são decisivos quando passam pelas mãos dos senadores. Entre outros nomes que devem deixar o governo para disputar as eleições para o Senado Federal, lembrando que esse prazo para deixar o governo acaba em abril desse ano, então alguns desses ministros deixarão o governo até lá para se dedicar à disputa e para essa vaga no Senado Federal. Estão Gleisi Hoffmann, que é a ministra-chefe das Relações Institucionais da Presidência da República, da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política. Rui Costa, chefe da Casa Civil do governo do presidente Lula também. Carlos Fávaro, da Agricultura, Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, também deve disputar o Senado Federal. Há uma discussão sobre a possibilidade de Simone Tebet também se lançar candidata ao Senado Federal. Gustavo Uribe trouxe informação de que ela pode ser uma opção também para o governo do estado de São Paulo, a depender dessas articulações políticas envolvendo o estado e a disputa em São Paulo. Fato é, Renan, que muitos ministros vão deixar o governo nesses primeiros 3 meses do ano por conta desse prazo que é estabelecido pela Justiça Eleitoral. É um palavrão, chama desincompatibilização. As pessoas precisam deixar o cargo quando elas têm um cargo no Executivo, por exemplo, como é o caso desses ministros, para disputarem as eleições sem a utilização da máquina pública a favor dessas pessoas, o que desequilibraria o jogo e a disputa eleitoral. Daí a necessidade de eles deixarem o cargo nesse período que antecede o início da campanha eleitoral. Muitos desses ministros do governo devem sim disputar uma vaga ao Senado, com o objetivo do presidente Lula de aumentar a presença da sua base, engordar a base eleitoral, a base de apoio ao governo do presidente Lula lá no Senado. É um grande desafio, não só para o governo do presidente Lula, mas também para a oposição. O ex-presidente Bolsonaro batia muito na tecla também do aumento da presença de senadores ligados ao seu espectro político e da defesa do bolsonarismo no Senado Federal. O assunto Supremo Tribunal Federal sempre entra nessa questão. Os senadores mais alinhados ao ex-presidente defendendo a possibilidade, por exemplo, de tocar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Então, quanto mais senadores bolsonaristas, maiores as chances de isso dar certo. Essa é a percepção do entorno do ex-presidente Bolsonaro. No âmbito oposto, é o que pensa o presidente Lula, lembrando também que o Senado Federal é uma casa importantíssima para aprovação de projetos e pautas de interesse do governo. Valeu, obrigado, Theo Cury, trazendo para a gente já as danças das cadeiras ali nos ministérios, como é que o governo está projetando de Lula esse ano de 2026 com a saída de alguns parlamentares, de alguns ministros que vão se candidatar ao Senado. Obrigado, Theo. Te agradeço pelas informações.